termina o dia, olha para tudo que você fez, trabalhou, cuidou dos filhos, resolveu pendências, mas parece que lá no fundo tem uma voz que diz que você poderia ter feito mais. Ou você vai deitar e na sua cabeça você começa a revisar tudo o que faltou, uma mensagem que você deixou de responder, o tempo que não foi aquele que você gostaria de ter passado com seu filho. Se isso soa familiar, fica aqui, esse vídeo é para você, porque esse padrão, ele tem uma explicação e o mais importante, tem como mudar. Na terapia cognitivo-comportamental existe um conceito que explica muito bem esse fenômeno, os pensamentos automáticos. São pensamentos que aparecem de forma muito rápida, quase que involuntária, antes mesmo que você consiga processar aquela situação. Eles surgem como reflexo e não como raciocínio. E então eles costumam vir acompanhados de uma sensação muito forte de culpa, ansiedade, vergonha, frustração. E o problema não é ter esses pensamentos, porque todo mundo tem. O problema é quando você aceita eles como uma verdade absoluta sem questionar. Esses pensamentos automáticos, eles não surgem do nada, eles são alimentados por crenças que na TCC nós chamamos de crenças centrais. Então, essas crenças, elas vão sendo construídas ao longo da vida, ao longo das experiências, se tornando ideias como: preciso dar conta de tudo para ser boa mãe, se eu não fizer tudo que eu posso, eu não sou suficiente, se eu não me cobrar, eu vou ficar para trás, todo mundo consegue, por que eu não? E a grande questão é que essas crenças, elas funcionam como um filtro, então você acaba passando todas as situações do dia a dia por ele, e o que ele faz é apontar sempre o que faltou e nunca o que você fez, e nunca o que deu certo, e nunca o que conseguiu, porque no final das contas são pensamentos, são crenças muito rígidas, muito generalizadas. Pesquisas na área da terapia cognitivo-comportamental apontam que nós, mulheres, somos significativamente mais propensas a desenvolver esse padrão de autocobrança, esse padrão mais rígido. E isso não é por acaso, porque existe sim uma pressão muito real sobre as mulheres: ser magra, ser bonita, estar sempre bem arrumada, ter sucesso profissional, casar, ter filhos, construir a família dos sonhos e conseguir dar conta de tudo e fazer tudo isso parecendo estar bem. Então é uma pressão social, é uma pressão externa, mas que com o tempo acaba sim sendo internalizada. Quando esse padrão se instala, ele cria um ciclo que acaba se alimentando sozinho, porque você se cobra para fazer mais e melhor sempre. Muitas vezes isso não é possível. Você acaba se criticando, vendo que não deu certo, que não alcançou as suas expectativas. Isso te deixa frustrada. Você tenta mais, de novo e de novo. O padrão não é alcançado, o que acaba confirmando para você que não foi suficiente, que você não é suficiente. Na TCC, esse ciclo é chamado de ruminação. Você fica presa ao que não deu certo e acaba esquecendo de registrar o que funcionou. E aqui tem um detalhe importante: o nosso cérebro, ele tem a tendência a ir para o negativo, que é o que a gente chama de viés da negatividade. É algo evolutivo mesmo. O problema é que no contexto da autocobrança, isso acaba trabalhando contra você. Então, tudo isso não é fraqueza, não é exagero. É um padrão que foi aprendido e sendo reforçado, mas que pode sim ser modificado. A TCC, ela não propõe que você passe a ignorar os fatos, os acontecimentos, ou que você só pense positivo. Muito pelo contrário, ela propõe que você pense sim, porém com mais clareza. Então, daqui para frente, diante de situações em que você se perceber tendo essa sensação de não estar sendo o suficiente, pare um momento, tente identificar qual é o pensamento que está passando na sua cabeça. Eu deveria ter feito mais hoje, não sou uma boa mãe, nada do que eu faço está bom. Nomear o pensamento já acaba criando um certo distanciamento entre você e ele. Depois de identificar o pensamento, use 3 perguntas. Isso é um fato ou uma interpretação? No exemplo de não fiz o suficiente, acaba não sendo um fato verificável, é mais uma conclusão baseada
provavelmente um padrão que você mesma criou. Então, qual é esse padrão? Será que é um padrão realista? Depois, que evidências eu tenho de que esse pensamento é verdade? Evidências. E o mais importante, quais são as evidências de que esse pensamento não é verdadeiro? O que você fez hoje que você não está contando? O que deu certo, o que você foi capaz, o que funcionou? E por fim, o que eu diria a uma amiga que pensasse isso sobre si mesma? E essa é uma pergunta muito interessante, porque quase sempre nós somos mais gentis, mais compassivas com as pessoas ao nosso redor, com as amigas, enfim, e deixamos de ser assim com nós mesmas. O essencial aqui é que você consiga substituir esse pensamento por um pensamento mais realista. E aqui eu não estou falando de transformar esse pensamento "não fiz o suficiente" pelo extremo oposto, "fiz tudo perfeito". Se trata de algo mais justo, mais honesto com você. Por exemplo, eu fiz o que foi possível nas condições que eu tinha hoje. Nenhum dia precisa ser perfeito para eu perceber que eu tenho valor, afinal eu sou humana e eu tenho falhas, eu cometo erros. E tá tudo bem, porque eu também tenho os meus acertos. Isso não vai eliminar a autocrítica, a autocobrança do dia para a noite, mas com essa prática começa sim a criar um novo padrão. Se você se identificou com o que eu trouxe aqui, saiba que esse é um padrão muito comum, que inclusive aparece muito na clínica, mas também é uma das demandas que mais respondem bem ao processo terapêutico. Porque como eu trouxe antes, essa autocobrança excessiva, ela não é parte da personalidade, ela é um padrão. Então, como todos os padrões que são aprendidos, podem ser trabalhados, modificados, flexibilizados. Se você quiser trabalhar isso de forma mais aprofundada, eu atendo mulheres brasileiras que vivem fora do Brasil, de forma online, em português, com abordagem cognitivo-comportamental. O link para o WhatsApp está aqui na descrição e pode comentar aqui também qual foi a frase lá do início do vídeo que você mais se identificou. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.